Bem, agora o protagonismo é de vocês. É, e aí a gente funciona da seguinte maneira: o coordenador de baixo vai levar o. Agora, aqui ninguém anota o que for falado baixo, tem que ser falado alto com identificação de quem queira falar. Começando pela Maria Hermínia, aí a gente recolhe aqui 3 perguntas e volta e tal, e sucessivamente, até o primeiro palestrante Tá, cair de olha, cansaço. eu acho que é uma discussão fascinante essa, importante, e no qual eu estou bastante perdida. Então, eu gostaria de ouvi-los um pouco mais. Porque muitas. Para começar, eu não estou negando que nós estamos vivendo que esses meios todos, internet, etc., mudaram a nossa vida. Eu trabalho diferente há 10 anos. Eu me informo de maneira diferente, eu me comunico com os meus colegas de maneira completamente diferente. Né? Eu tive que ir para a Califórnia para ir para uma biblioteca. Hoje, imagina se eu tenho que ir para algum lugar para ir para qualquer biblioteca onde eu queira entrar. Né? E daí para diante. Então, agora, tudo que vocês estão falando, eu queria que, de alguma maneira, vocês especificassem mais o que a entrada desses meios traz de novo para a discussão sobre o pós-moderno. Não é? Porque o pós-moderno era isso, era fragmentação, eram as agendas em torno de um eixo só, etc. Então, vamos pensar um pouco o que é. É uma instantaneidade, é uma rapidez que te permite fazer o que diferente. Hoje a gente consegue organizar aquele negócio de maio de 68, mas em 68, uma mesa como essa diria mais ou menos isso sobre o que estava acontecendo. As palavras de ordem não faziam sentido, cada um dizia uma coisa, os americanos usavam aqueles botões onde tinha, na verdade, o que estavam afirmando era uma opinião pessoal, e os botões eram os mais esquisitos do mundo. Então, o que é provável que seja diferente, mas talvez seja melhor a gente especificar um pouco mais o que é diferente. Rudar, eu quando tinha 18 anos, a minha família não mandava em mim, quem fazia o meu gosto, as minhas opções, etc., era o meu grupo geracional. Depois a gente fica velho, a gente recupera, daí lembra da mãe, começa a ficar parecida com ela, mas com 18 anos, era o grupo de geração que fazia o meu gosto, as minhas opções, as mais malucas, tá certo? E não a minha mãe e o meu pai, que obviamente estavam completamente ultrapassados em tudo, né? Como eu achava. Então, eu acho que tem certas coisas que talvez não sejam tão novas, ou elas são novas porque elas estão sendo expressas por meios que são muito mais rápidos, muito mais instantâneos, muito mais. Eu sei que tem alguma coisa de novo, só que eu não consigo ver com clareza o que é. Vamos recolher mais 2 perguntas, sem a gente Meu nome é aumenta o Maria nível de Cristina Mendes participação. Aí na Caldeira. segunda rodada a gente pega mais gente. A minha pergunta específica, eu acompanho a política há algum tempo já. Em 2006 eu saí candidata, porque eu participei de um escândalo de corrupção aqui, eu saí candidata em 2006, foi um laboratório para entender. Depois disso, eu vi que eu não me interesso pelo sistema partidário. Morei nos Estados Unidos, estudei na Columbia University, em Berkeley, Digital Storytelling. Trabalhei no Obama na campanha dele. E percebi, de 2006 para hoje, para a última campanha, no Brasil especificamente, como eu vi nos Estados Unidos, mas aqui especificamente, que as mulheres em 2006, por exemplo, quando eu saí candidata, apesar de muitas vezes elas serem chefes de família, elas que run a casa, não eram elas que faziam a decisão política. Porque a decisão política era feita pelo homem fora de casa. O que eu tenho visto hoje é um protagonismo absurdo, principalmente nas redes sociais, das mulheres, ou esta vontade das mulheres, não tanto em espaço público cargo, inclusive porque o Brasil, a
a gente tem 9,9% e na Arábia Saudita a gente tem 20% de mulheres, então o Brasil é um lixo em relação a isso. Mas num protagonismo de cidadania mesmo. Elas entram numa trincheira de cidadania. Eu nunca vi tanta... Antigamente só eu falava de política e hoje em dia todo mundo fala de política. Inclusive eu estou criando um blog que chama WeGov, é o Engov da política, que é só para mulher. Legal. Não tô nesse... Eu queria saber o seguinte, eu queria saber o entendimento de vocês na coisa da mulher, porque me interessa essa coisa, essa mudança de... Va bene. Isso é uma identidade do século XX, Bernardo. Bom, mais uma pergunta e a gente volta à mesa. Tinha mais alguém aqui? Mas eles estudam aqui atrás, aqui atrás, ó. Aqui atrás, aqui, ó. É ele, é. Posso? Ah, por favor. Ah, desculpa. Bom, boa noite. Meu nome é Fábio Magro. Eu achei a exposição de todos os palestrantes muito interessante, principalmente porque eu faço parte de um grupo que busca levar educação, política para o ambiente da internet, com a ideia de enriquecer o debate político e assim chamado Filhos da Nova República, né? Então enriquecer, transmitir o que são os princípios republicanos, o que é a democracia, de que forma ela pode ser exercida. E eu achei interessante porque eu acho que eu nasci na transição, eu vivi essa transição, talvez, do predomínio dos ambientes de discussão institucionalizados para esse ambiente que não é institucionalizado. E a minha pergunta tem a ver com isso. Esse espaço, ele está lá e vai ser ocupado por alguém. Por isso eu achei interessante a discussão do Sorge a respeito de que não há divisão mais. Então, se os senhores entrarem na internet mais tarde, vão ver que tem o Twitter, tem um tweet do Filhos da Nova República de cada um de vocês sobre um drop do que disseram, do que a gente achou que era importante. Então, não há, esse espaço ele vai ser ocupado por alguém. E as pessoas que estão lá discutindo e recebendo informação, elas vão continuar fazendo isso. De que forma os atores da política, né, hoje a gente vê uma crise de representatividade dos mecanismos institucionalizados, de que forma esses atores podem sobreviver ou enriquecer o debate? Seria mais se defendendo desse espaço ou seria ingressando nesse espaço de outra forma? Legal. Bom, acho que tem aqui bastante alimento aqui para a discussão. Bernardo, você quer começar? Aí roda. Enfim, não precisam todos responder todas. Pois é, como eu sociólogo, cientista social, Maria Hermínia, Bernardo, fica mais... olha, Maria Hermínia, o que você falou... a questão, você sabe, que eu sei que você sabe, que nas ciências sociais a gente sempre erra ou por achar que o novo é totalmente novo, né? Eu achar que não tem nada de novo. E acontece que, como você e eu, especialmente quando trabalhamos em instituições e procuramos recursos de pesquisa, apoio, a gente tem que vender o novo, porque aí é onde tem recursos, etc., demanda, né? Entendi. Entendeu? Não, mas todo mundo assim. Não tem, aliás, mais do que nós, acho que Banco Mundial, essas coisas, pior ainda, eles têm que estar capital social da mulher, capital social feminino, capital social do capital, vertical, horizontal, transversal, está sempre inventando histórias, né? Porque a burocracia tem que se reinventar cada 2, 3 anos. Só produzir dados, que é o que eles poderiam fazer, não dá para manter tanta gente. Então, fica inventando histórias desse tipo, né? Então, é assim que funciona a nossa área. Então, temos um problema, todos nós, que vivemos no mundo de hoje, que vende, né? Tem que ser inovador, empreendedor. Ou seja, a ideia sempre do novo é sempre melhor, tem que ser novo. Então, há um problema na nossa área, em pensar a sociedade, de fazer o equilíbrio certo entre a condição humana, que é a mesma coisa faz 60.000 anos, muda aqui, muda lá, cria instituições, né? A condição humana sempre foi humana, né? Já,
E o que vai mudando realmente, quanto tem de grandes transformações e quanto tem de pequenas. Eu vou te dizer, pelo menos que a mim respeita, e o que acredito que seja também o Danilo, o Soma simplesmente não entra no assunto, acho que ambos tentam mostrar o tempo todo que essa internet entra, se articula com tendências que preexistiam, né? As potencializa, né? A falta de respeito dos filhos pelos pais vem de antes, foi aumentando em cada geração nos últimos 100 anos, né? Agora nem falta respeito, não sabem o que a palavra respeito significa, né? Meu filho só me respeita, o que papai não entendi, né? Porque de que está se falando, né? Os próprios conceitos vão mudando. Ou seja, o que você tem são potencializações de processos. Eu até agora também não acredito que a internet, como tal, tenha inventado algo de novo, né? O que eu vejo é sim potencializações, em alguns casos bastante importantes em certas áreas. Vou dar um pequeno exemplo. Uruguai, se você me permite. Faz 8 anos atrás, o governo decidiu dar um computador para cada criança, em cada escola, todas as crianças, o único país do mundo, né? Bonito, né? 8 anos depois, você vê, e aí grande parte do discurso agora vai melhorar a escola, a educação, depois isso é importante para a educação do século XXI. Tá. 8 anos depois, os exames internacionais mostram que o Uruguai caiu 15 pontos em relação aos outros países. Pô, ou seja, não foi um milagre todo de cada criança com um computador e parece que até, supondo que ou não teve efeito negativo, né? E fizemos coisas parecidas no Brasil. Então, eu acho que tem que ir devagar. Agora, como nossa área, nosso mundo é a novidade, a gente enfatiza isso. Então, eu acho que é um pé no acelerador e outro pé no freio, o tempo todo, para a gente chegar a uma visão equilibrada de qualquer fenômeno social, da crise política brasileira hoje, econômica, né? A gente, quanto tem de novo e quanto é uma repetição de processos anteriores. Mas eu acho sim que a internet está potencializando. Se você quiser saber a minha opinião aqui, com isto a cabo, pessoal, eu acho que o buraco é maior, tem outro, é enorme. A internet é um elemento de uma revolução de transformação tecnológica da sociedade que está vindo, que vem com novas tecnologias médicas, com nanotecnologias, com novas tecnologias de guerra, que aqui na próxima reunião alguém vai ver aqui um mosquito e ele vai dizer, cuidado que pode ser um drone, porque os drones daqui a 5 anos vão ser, já tem hoje, mas vai ser fácil de comprar, porque o drone é tamanho mosquito, né? Ou seja, o mundo está... Esse mundo, eu acho que é a revolução tecnológica que está nos invadindo por muitos lugares. E esta aqui é uma. Possivelmente não vai ser a mais decisiva. Vai ser porque está associada a outras. E se você quiser saber, para mim, o grande problema da internet, com todo o carinho que eu tenho pelos sociólogos, que eu sou um, eu acho que o problema maior coloca o risco a nível militar, a nível da segurança da sociedade. Hoje, nunca a sociedade humana esteve tão dependente, tão fragilizada, né, a partir de um ataque tecnológico totalmente marginal, que é muito difícil de defender, né? Você sempre está um vírus atrás dos criadores do vírus. Então, temos uma série de fragilidades que é para pensar a sociedade. O que estamos discutindo é uma dimensão, nem a mais importante. Posso colocar nessa conversa um pouco para tentar responder a tua... Sendo inevitável, você aceita prazerosamente. Eu acho que tem duas coisas que são, de fato, são novas da internet. Vou falar do que eu tenho mais experiência já. Encurtou enormemente o tempo da política. E diminuiu a capacidade de controle sobre os processos de formação de opinião pública. Pensa pensa o que era até recentemente os grandes jornais e as grandes cadeias de TV. A liderança política ligava para 5 ou 6 pessoas. É claro que ele não determinava como é que a notícia saía ali na redação, porque entre a direção do jornal e o que está na redação vai uma longa distância. Mas a conversa dele era com uma elite de 10 pessoas, com quem ele podia, de alguma maneira, acertar o jogo.
Hoje esse jogo fugiu bastante ao controle, embora, desde logo, não é um jogo inteiramente descentralizado, quer dizer, tem um jogo organizado na internet, mas ele é muito mais plural, muito mais difícil de controlar. Depois, assim como aconteceu nos mercados financeiros com a introdução das novas tecnologias, o tempo encurtou demais e os políticos passaram a ficar obcecados pela ideia de que eles têm que dar respostas imediatas, né? Isto quebrou um hábito secular da política, que é o hábito da conversa entre os políticos, que é o processo pelo qual se cria a mediação aos sinais que a sociedade manda, né? Então, para dar um exemplo aqui, digamos, do meu cotidiano, e eu vi isso outro dia do presidente Fernando Henrique e me marcou muito. Ele falou: a maior dificuldade hoje é que as pessoas não encontram tempo para conversar entre si. É claro que talvez isso seja um problema mais agudo no PSDB, mas eu acho que é um problema geral. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu poderia aqui começar a analisar um pouco os dados sobre composição de família e socialização. Não vou entrar por aí, só vou dar uma informação. O tempo hoje de um professor de ensino básico, o tempo médio, nós temos pesquisas internacionais e também dados do MEC, para ele fazer a chamada na sala de aula é de 20 minutos. Na minha época de primário, ele entrava e fazia a chamada na hora. O professor não consegue. A forma de socialização e de quebra de relação de autoridade que nós temos hoje das crianças em função da sua socialização ser feita entre pares de idade é brutal. A diferença é brutal em relação ao do século XX. Eu poderia depois citar vários. Nós temos pesquisas, inclusive, só para ter eu estive numa banca na PUC de São Paulo, num estudo de uma socióloga sobre família, por exemplo, cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo. E o tempo de convívio médio familiar dos pais com os filhos acima de 14 anos de 1h30 por dia, sendo que eles não conversam em nenhum momento. Quando eles voltam à noite é para assistir televisão, vai para o computador, eles não dialogam. De manhã é correria para ir para a aula. Assim, é impressionante. Claro. Não, radical como agora não, Maria Emília. Claro que se fala. Então, o problema é entender um pouco o que... Eu acho que tem coisa nova, mas onde é que está o ponto novo? Que é fragmentado... Isso eu acho chocante, a diferença. Desculpa atalhar assim de maneira tão brutal. No Brasil, isso eu peguei com meus pais e peguei com os meus filhos que já estão entrados em 20 e tantos anos. Você parava para assistir a novela junto e para assistir o Jornal Nacional junto e você comentava a novela e o Jornal Nacional. Esses momentos de convergência acabaram. Isso forma valor. Acabaram. Isso forma valor. Eu tenho um biological break aqui. Mas, veja, eu queria na verdade... citar, na verdade, o que eu percebo é que o campo institucional da representação não consegue absorver essa novidade e o outro tem um pé ainda no passado, evidentemente. Então, assim, esse novo que nós estamos falando, ele não é ele se pretende uma ruptura, mas não é uma ruptura. Vou dar só um outro exemplo. Os estudos, depois, se vocês quiserem, estava no final das minhas transparências. O estudo do Malini revela, desde 2013, que os petistas só falam com petistas. Os tucanos só falam com tucanos. Não consegue se espraiar. E aí ele vai, então, interpretar como é que ocorre o diálogo e a formação. Ou seja, na verdade, ele vai estudar os hubs, e ele diz que os partidos só têm autoridades, não tem hub. E ele vai estudar os hubs fora do sistema partidário dos jovens. E aí eles se insinuam, inclusive no meio dos partidos. Eles são muito mais potentes, inclusive na definição de uma pauta de discussão. Por quê, Malini? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Por quê? É por causa da linguagem. A linguagem dos partidos é uma linguagem de instituição total. Ele fala bem de si e mal do adversário. E os jovens odeiam isso. Odeiam. A montagem do diálogo nas redes sociais, e o Malini prova isso de uma maneira, acho que magistral, na Espanha e nos Estados Unidos, nós temos estudos muito similares.
o diálogo, na verdade, ele é interativo. Portanto, ele joga uma ideia e a conclusão vai sendo construída no percurso. Imagina esse partido político e sindicalista tem paciência para isso. Ele é o dono da verdade. Ele já tem o Estado na cabeça. Como é que ele vai construir um Estado? Então, nós estamos... É por isso que eu falei de bricolagem. Na verdade, é um grande Playmobil. Vou dar um exemplo. O Anonymous nunca falava, vamos fazer tal coisa. Nunca durante 2013. Ele fez análise de todos os discursos no Twitter e no Facebook. Ele sempre jogava uma foto e falava, o que você acha disso? E era isso que era disseminado. O que você acha disso? Bom, finalmente, nós estamos em muito contato com o Podemos para entender o que foi, porque na Espanha tem uma diferença forte com outras mobilizações do século XXI, porque eles criaram o partido X e depois o Podemos, né, que vem depois, né, do X. Né? O X era exatamente o que estava na rua, e não deu certo por causa disso. Até para corroborar o que você está falando. O que tem de diferente do Podemos? Eu vou falar o que eles dizem, a direção nacional e os comunicólogos deles. Eles dizem o seguinte, eles percebem que mobilização e representação social, tese deles, no século XXI, alia 3 camadas, eles adoram falar das capas, 3 camadas. Primeiro, a internet. E eles dizem, a internet mobiliza, mas não forma. Depois, as ruas. Sem as ruas, a internet fica um jogo de ódio, mas as ruas mostram força política. Aí eles dizem, mas tem um terceiro campo, e eles falavam que vocês no Brasil não têm, a televisão. Que é exatamente em função do que você dizia, Sérgio. Porque eles dizem que a televisão tem uma forma de comunicação que não é comunicação, é só informação. E esse timing do espectador de ouvir é o tempo dele amadurecer que as redes sociais não dão, nem as ruas. O Podemos cresce porque eles tinham La Tuerca. Que se vocês não assistiram, é importante, existe até hoje. La Tuerca era uma espécie de porta dos fundos da política. Né? E eles jogavam nas redes sociais, tinha uma rede de TV minúscula que veiculava o programa e só discutia política, com poucos recursos, e eles viraram um fenômeno de comunicação na Espanha, falando antes de sair nas ruas, e é por causa, em função não só do La Tuerca, mas desse emaranhado, que de repente, em 2012, eles fazem uma manifestação depois, portanto, 2011, do grande manifestação da Espanha, que nós não tivemos, que foram os manifestantes abraçarem os parlamentos e colocaram 50 mil ao redor do principal parlamento espanhol, gritando, vão para casa. E isso se espalhou nas redes sociais no mesmo dia, invadindo à noite, à madrugada. Hoje nós temos programas que analisam o espraiamento desse tipo de opinião, e é uma coisa absurda o que acontece a partir de 2012. Ali eles deram o salto para o campo institucional. E é por isso que o discurso, menos na Grécia, mas também em grande parte da Europa, mas muito na Espanha, não é esquerda e direita, é casta. É a casta econômica que se vinculou à casta política contra nós. E aí vocês podem dizer, mas isso é um discurso populista? Pois é, eles dizem, nós somos populistas. É impressionante como eles lidam com a comunicação, e aí é o campo institucional absorvendo as redes, coisa que a gente não vê normalmente. O que a gente vê é o contrário. É as redes tentando ter algum tipo de contato com o campo institucional, embora queira negá-lo. Eu acho que essa é uma novidade, aí sim, talvez uma maior materialidade do discurso pós-moderno. Né? Se bem que o Jameson dizia que pós-moderno é mais estético do que ética, mas de qualquer maneira. Posso só fazer um comentário aqui, Sérgio? Bom, posso só falar rapidinho? É o seguinte. Tá. Acho fascinante o Rudá ter mencionado o Podemos, e eu acho que vale a pena, até é um caso muito interessante de ser analisado em detalhes para ver o que aconteceu. O Podemos foi fundado em janeiro de 2014 e foi diretamente ligado ao movimento dos indignados na Espanha. E é muito interessante como a internet foi um elemento central na mobilização do partido, basicamente usando 3 coisas. Uma é o La Tuerca, que é esses vídeos que eles disseminavam exatamente como porta dos fundos, com conteúdo político, mas com 2 outras coisas. Uma ferramenta chamada Plaza Podemos, que, curiosamente, foi hospedada e é gerida num site dos Estados Unidos chamado Reddit,
é um site que é um fórum, inclusive foi comprado pela Condé Nast, que é aquela grande empresa que é dona da Vogue e várias outras revistas. E o Reddit, até ironicamente, foi fundado pelo Aaron Swartz, que é aquele garoto que tirou a própria vida, um líder que era meu amigo pessoal, inclusive, quando ele vinha ao Brasil, ficava hospedado na minha casa. E até eu acho curioso que como o Reddit acabou se tornando o berço da discussão do Plaza Podemos. Eu acho que o Aaron ia achar até curioso como aconteceu. E depois com um aplicativo chamado AppGree, que é um aplicativo muito impressionante, a forma como ele pode rapidamente gerar tomada de decisão de grupos sociais, e com isso eles montaram chamados círculos, que tem círculos locais, tem círculos temáticos, e eles usam o Plaza Podemos e os círculos por meio do AppGree para tomar decisão que depois orienta a diretiva do partido. Essa é a origem do Podemos. Com isso eles cresceram. Na primeira eleição que eles disputaram, eles já se tornaram a 4ª força política em voto da Espanha, o que não é trivial, e as pesquisas indicam que nas eleições do final desse ano, eles são a primeira força política, provavelmente é o partido favorito a ganhar eleições. A questão é que no meio do caminho, essa horizontalidade começou a ser perdida. No prazo de 2014 até agora e até o final de 2015, especialmente recentemente, o Podemos se tornou um partido tradicional. Tanto que o Plaza Podemos, eu tenho frequentado lá, está meio parado, o uso do AppGree e a informação dos círculos perdeu a força, e ele vem sendo continuamente acusado agora de ter criado uma estrutura burocrática, personalista, em torno do nome do fundador, que é o Pablo Iglesias Turión, e que tem lá uma diretiva do partido muito tradicional. Então é muito curioso, porque se isso se comprovar, que o Podemos realmente deixou de ser horizontal e se tornou vertical, é um caso de cooptação, na verdade, porque você usa essa estrutura de horizontalidade para gerar uma expectativa de representação diferente, democrática, mas logo em seguida, assim que você, vamos dizer, sobe a escada, você chuta a escada para que aquele mecanismo pare de funcionar em alguma medida. Então, eu acho que é um caso fascinante, tem de ser acompanhado de perto. Eu acho que a história ainda não terminou do Podemos, acho que as próximas eleições vão ser importantes, mas é interessante ver a estratégia de como a tecnologia foi usada e depois agora como a horizontalidade deu lugar a uma verticalidade até talvez mais arraigada do que dos partidos tradicionais. Então, vale acompanhar. E só para fechar, Sérgio, sobre a pergunta do que é o novo, né, o que está o novo agora, tem muita coisa. Acho que a gente já falou do tempo, a questão da segurança, que o Bernardo mencionou, a compressão do tempo, mas eu acho que o mais novo, o mais importante, é como é que o papel do Estado, esse ente hegeliano, histórico, secular, começa a ser posto em xeque. E isso eu acho que hoje é muito visível. Eu acho que a tecnologia ela tem essa ideia de disrupção, até muita gente fala disrupção, mas em português não existe, é disrupção, que começou vários segmentos, começou a indústria da música, mudando completamente, depois a indústria do cinema, agora a indústria automobilística está prestes a passar por um momento imenso de ruptura, a cisão entre centros de comando e controle e centros manufatureiros, como é que a manufatura migrou para a China, mas o iPhone ainda é desenhado na Califórnia. Então, tudo isso vai progressivamente mudando por causa da tecnologia. E o próximo ator que vai sofrer uma disrupção pesada, e eu acho que o que a gente está vendo dessas manifestações globais em 70 países, como a gente está discutindo aqui, é o Estado. O Estado ele vai ter a sua capacidade de tributação abalada pelas novas tecnologias, isso é inevitável. O Estado vai ter a sua capacidade de regulação abalada pelas novas tecnologias, como já está acontecendo hoje aqui no Brasil, por exemplo, com o caso do Uber. Quem está acompanhando, é um aplicativo novo que simplesmente é uma empresa que vale 40 bilhões de dólares e que dá um pé no Estado, dizendo, olha, nós não precisamos de regulação, a gente vai primeiro implementar o nosso serviço e a regulação, se virá depois, estamos satisfeitos com a nossa própria regulação.
E é uma empresa que criou raízes em vários países do mundo, gera uma série de discussões, mas o fato é que todos esses componentes fazem com que haja um repensar e uma disrupção no papel do próprio Estado. Isso é novo. Eu acho que dos desafios que a política vai ter daqui para frente é justamente de como lidar com esse checkmate mesmo que está se montando no tabuleiro com relação ao papel e ao protagonismo que o próprio Estado tem como um ator social. Então, isso eu acho que, ao meu ver, é a grande novidade estrutural que a tecnologia trouxe. Muito bom. Então, vamos lá. Última rodada de perguntas. Perguntas concisas, terminadas em ponto de interrogação, para facilitar a vida dos... Gilda também, aqui. Eu queria fazer um comentário em relação ao uso das redes sociais, porque, pelo que eu entendi de toda a discussão aqui, a opinião comum dos debatedores é que a rede social em si, o Facebook, por exemplo, não seria o melhor ambiente para se discutir política. Logicamente, seriam discussões muito simplórias, talvez, pouco aprofundadas, e acaba sem muito argumento, às vezes até com agressões. De fato, talvez não seja o melhor local para se discutir, mas eu acho que o fato dela ter ido para as redes sociais é um avanço muito grande. Minha cultura política é do século XXI. Eu começo a ler jornal a partir dos 14 anos, então, assim, de lá do início do século XXI mesmo. Então, antigamente, as pessoas não discutiam política, era como discutir religião, era como discutir por futebol, as pessoas evitavam. Com as redes sociais, isso se tornou possível. As pessoas, hoje em dia, elas sabem, inclusive, com quem elas estão lidando. Eu descobri que eu não sou uma estranha no ninho em todos os lugares. Tem outras pessoas que pensam como eu. E, assim como outras pessoas, devem ter tido a mesma sensação. Então, as redes sociais, por mais que não sejam o melhor local para se aprofundar ideias, eu acho que elas são um local interessante para fazer a cultura política chegar às pessoas comuns. E só assim é que a gente realmente vence a ideia de populismo, a ideia de esquerda versus direita. Eu acho que é um instrumento muito interessante e não pode ser completamente descartado. Legal, muito bom. Tem mais alguém? Última pergunta ou vamos voltar à última. Tá bom, última. Não, tem uma. Eu estou super autoritário, século XX, aqui tem mais uma. Você, porque eu vi você primeiro, é um critério absolutamente científico. Primeira coisa, agradecer bastante, eu gostei bastante da fala de vocês. Eu tenho questões bem pontuais mesmo. Dado o fato de hoje a gente estar justamente nesse momento de, como disse o Ronaldo Lemos, né, de rupturas, eu quero dizer de quebras, de cisalhamentos, né, de pontos de cisalhamento, será que não seria interessante, de repente, a gente se debruçar em autores como, pensando justamente no termo que o senhor usou por último, a questão da esquizofrenia, será que não seria interessante a gente retomar autores como Deleuze e Guattari, como o texto Capitalismo e Esquizofrenia, dividido em 1000 platôs e o Antiédipo, né? Eu acho que são textos que dialogariam bastante até mesmo com o seu próprio discurso, quando a gente pensa na dimensão de platôs, né? Dos 1000 platôs, de como isso se configura e da tentativa do esforço desses autores de tentar entender a própria conjuntura a partir de uma excentricidade, a partir de elementos que estão, vamos dizer assim, nas polaridades, nas marginalidades da constituição de um elemento social. Juntamente com isso, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Ronaldo Lemos no trabalho dele com o Marco Civil da Internet. Eu tive a oportunidade de pesquisar. E eu acho que um ponto central que daria para puxar disso, desde o trabalho do Ronaldo Lemos até o seu discurso, é justamente sobre a questão, e aí eu retomaria Foucault, Deleuze, Guattari, autores que vão trabalhar justamente com essa dimensão de marginalidade. Eu acho que esse, de repente, seria um ponto central para justamente tentar entender o meio, aliás, o centro. Porque se a gente tentar entender aquilo que acontece hoje a partir da centralidade, eu acho que a gente a gente corre o risco de reproduzir justamente os discursos do século XX. Assim. Então, eu acho que essa marginalidade, eu acho que ela, de repente, poderia dar uma resposta, né, àquilo que está na centralidade. É só esses questionamentos que eu tenho. Bacana. Bom, palavra volta à mesa para considerações... Oi? Desculpa? A Gilda sempre sim. A Gilda eu abro,
Eu sou louco de dizer não, Gilda. Ronaldo, eu concordei totalmente com a sua análise sobre a campanha do ano passado, acho que foi perfeitamente o que aconteceu. Eu acho que teve uma novidade, e pensando nesse ano. Os jovens passaram a prestar atenção na política. Quer dizer, nunca teve depois, nós participamos aqui de várias eleições no Brasil, um pós-eleitoral que durasse tanto. Né? A crise é profunda, tudo bem, mas outras vezes também era. Isso é uma novidade. E fora dos partidos. Não é a partidária. Não. Ah, mas isso tem aqui vários. Tem aqui vários que não são de partido. Não é a partidária. Isso nós temos seguido lá no Centro Ruth Cardoso muito proximamente. Não é a partidária. Aliás, não querem partido. Muito bom. Ah, não, agora é aqui o Joseph Stalin da mesa encerrou a sessão. Bernardo, considerações finais. Em primeiro lugar, queria agradecer. Acho que o debate é rico. Acho que ficou claro que estamos abrindo um tema sobre o qual ainda informação é limitada, é precária, a experiência histórica também é muito limitada. Eu concordaria e enfatizaria que o tema da internet, ele vem ao encontro de outras tendências que estão na sociedade, né? Mas as potencializa e as orientam, por vezes, em certa direção. Então, a internet não é simples derivada de coisas que já preexistiam, ela vem e é influenciada por ela, mas também as fortalece. Agora, eu acho que, e aqui eu vou falar menos do detalhe, mais do fundo da alma, eu acho que no início do século, certamente, 20, há um grande debate na cultura ocidental. Uma perspectiva mais conservadora, ou dirão reaccionária, daqueles que têm medo da massificação trazida pela democracia social, democracia cultural, traz uma massificação e trazeria um empobrecimento do nível médio. Né? Estaríamos sendo homogeneizados para baixo. E uma outra perspectiva, e que, portanto, ele enfatiza a importância das elites. E outra perspectiva mais democratizante, que acredita que não, que tudo que é democratização é bom, etc, etc. Eu acho que existe um problema aí. Que não dá para resolver com palavras, porque não é a magia de palavras só o cientista social faz, a realidade se lixa. Né? Ou seja, há um problema hoje que a democratização pode trazer um certo risco de uma destruição da possibilidade de formação de elite ou de contato entre uma certa elite e essa massa. Aí cria uma crise de legitimidade que muitas vezes pode levar a um empobrecimento da sociedade, porque obriga essa elite a cair a um nível que já não pode ser mais definida como elite, pelo menos no sentido valorativo. Né? Então, isso nós temos hoje na América Latina, um empobrecimento na representação, por exemplo, parlamentar. Há uma queda no nível dos quadros que são cada vez mais democráticos, está mais perto do povo, né? Mas está cada vez mais longe de uma visão, de uma capacidade de liderazgo que uma elite deve ter. Né? Então, essa dialética entre uma sociedade democratizada que empobrece, com todo respeito às redes sociais, eu pesquisei muito. Não encontrei até hoje uma ideia lá dentro. Encontrei denúncias, encontrei xingamentos, mas ideias assim, realmente, certamente devem existir algumas. Não conheço todas, mas o que prevalece não é ideia, não é cultura política, é mais uma questão. Então, como? E é isso que eu acho que o Ronaldo colocou para mim o dedo na questão. Como a gente tenta juntar essa vontade de participar, esse mal-estar que é um elemento democratizante em princípio, né? É bom, a democracia avança por mal-estar, com uma capacidade de liderança, usando um velho conceito de formação de elites, que você associou, por exemplo, à noção de ONGs, que eu entendo, porque partidos no Brasil está difícil, né? Não se vê, não vai existir algum dia, mas está difícil. Mas eu acho que esse que é o desafio, é um desafio que existe desde o início das sociedades democráticas modernas, que se renova cada vez em forma diferente, e acho que o momento hoje é esse. Muito bom. Ronaldo e Kudar. Bom, A muito menos que vocês rápido. queiram abrir mão do direito de fazer. Eu juro que eu vou ser muito breve, viu, Sérgio? Bom, primeiro só notar a presença do Bruno Torturra, que está aqui,
e que foi protagonista e viveu em primeira mão, vamos dizer, esse clash, esse encontro, esse embate da questão da tecnologia no sistema político. Então, obrigado por você ter vindo. É uma pessoa com quem eu converso muito e tenho um diálogo permanente, é uma pessoa que merece ser ouvida. E dizer que também na semana passada tive com um outro professor, nesse caso do MIT Media Lab, que é o Ethan Zuckerman. E ele me lembrou de uma pesquisa que falava sobre graus de confiança, que fala que, por exemplo, essa pesquisa foi feita em 2014 por um economista, qual é o grau de confiança que os brasileiros têm neles mesmos. E o nosso índice de confiança é 9%. Você pergunta para a pessoa assim, você confia em geral nos outros? Só 9% diz que confiam. Na Noruega é 74%, e a gente perde também do Chile, onde é 12%, do México é 14%, a Colômbia, o nível de confiança é maior do que no Brasil. O Brasil ganha, acho que, da Indonésia. Que mostra também que somos pudera, né? desconfiados, mas realistas. Exato, é engraçado. Mas o que ele falou é o seguinte, situações de déficit de confiança são uma oportunidade de dar saltos qualitativos. Ele até falou, é o caso da Magna Carta na Inglaterra, surgida de um profundo momento de desconfiança e crise na Inglaterra. Então, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é isso. A gente está vivendo hoje no Brasil vários déficits, um déficit de confiança, dentre outros, déficit de participação, e eu acho que a gente tem nas mãos aqui uma oportunidade muito importante. É uma janela histórica, que eu acho que é uma janela geracional também. O número de nativos digitais, abre aspas, fecha aspas, no Brasil é mais elevado do que no restante do mundo. A média mundial é de 5% nos países, o Brasil tem 11%. Então, a nossa janela demográfica ela ainda é maior ainda do que a janela que se apresenta, inclusive, na China, em termos, por exemplo, de nativos digitais. Então, eu acho que essa oportunidade é importante, esse debate aqui eu acho que abre espaço para alguns caminhos, e, ao meu ver, minha contribuição singela é de realmente achar que a tecnologia tem um papel a desempenhar nesse aperfeiçoamento do sistema político. Acho que, como eu disse, o que eu tenho falado e repetido bastante é que a gente precisa fazer a reforma política do século XXI também. O mais rápido que a gente fizer, eu acho que a gente vai se beneficiar também mais rápido desse feito. É isso, obrigado. Bom, primeiro só uma observação bem rápida sobre o Podemos. De fato, Ronaldo, assim, eu passei muito rápido sobre isso. O Podemos é formado, inclusive, pelos mandelistas na Catalunha, pela Esquerda Unida, né, que vem do Partido Comunista, ou seja, tem também um pouco de folclore aqui no Brasil. E vamos lembrar que o Pablo Iglesias e a equipe dele prestam consultorias para o Equador, para a Venezuela, né, e para a Bolívia, há tempos. Recebem, são consultores, né? Então, assim, não estamos falando também de algo... É isso que eu estava dizendo. De uma certa maneira, em alguns momentos, as redes sociais pisam na tradição. Mas o outro caminho não vem, né? Que é o que você está insistindo, né? Bom, eu vou terminar com isso. Mas, primeiro, respondendo aqui, 2013, 2014. A diferença dos protestos é que 2013 era contra todo o sistema de representação política. Eu nunca vi dirigentes de partido tão desesperados como naquele período. O Eduardo Campos pediu uma discussão sobre o que estava acontecendo. A Marina, todos os partidos estavam desesperados, né? Alguns com medo, eu lembro, não vou falar o nome, uma grande amiga da Globo News, ligando, falou, será que vão invadir? Rudá, você está sabendo alguma coisa? Ali era um momento, e não é qualquer pessoa, viu? E o Ricardo Noblar noticiou isso, né, o medo que eles estavam com aquelas manifestações. Ali era um imponderável. Ali não tinha controle, não tinha liderança, era uma massa emocional, e ali estava se discutindo todo o sistema, né? Algo que, de alguma maneira, dialogava com outras experiências internacionais daquele momento. 2014, não. 2014 é um foco num governo, de tal maneira que, se você elimina esse problema, esvazia a pauta. Então, e ao você eliminar o problema, que fica o sistema mais entranhado do sistema partidário, que é o PMDB. Então, assim, sem a Dilma, é o PMDB. Não, deixa eu só concluir. Não, mas não importa. O que importa é que o poder de contestação do sistema
em 2013 era muito mais avassalador, tanto que todos ficavam assustados, agora não, só um fica, né? O restante está muito confortável com o que está acontecendo nas ruas, né? E estão sendo, evidentemente, você percebe que ele se esgota porque ele não consegue falar para além de um jogo eleitoral. Portanto, é tradicional. Então, eu não estou desqualificando do ponto de quem está lá, ou quais são os motivos, eu não fico julgando, não faço norma. A minha questão é análise crítica. E 2014 é absolutamente conservador, os protestos até aqui. Desculpe, 2015. Desculpe, estou falando 2015. Sim, mas é só para a gente ter clareza do que vai acontecer. Em 2014 é outra história. O Estado entra com muita força sobre os movimentos que estavam certos. Mas você me desculpe, eu sei, mas eu estou tentando responder a questão. O que aconteceu foi desestruturado, com a polícia militar, com acordos. Eu posso depois relatar quais são os acordos de dezembro, outubro de 2013 até 10 dias antes da Copa, a negociação com o MTST, as greves que estavam do funcionalismo público, ali foi outro jogo, é outro jogo, em 2014. Bom, Facebook é o melhor lugar para fazer política? Não sei, mas o importante talvez a política no Brasil, nós tenhamos o campo institucional um caminho para discutir, se o Estado começar a absorver essas possibilidades das redes sociais. Islândia, de uma certa maneira, vou voltar a falar, tentou mudar a Constituição a partir de uma ampla participação nas redes sociais. Há discussões, inclusive, de pequenos programas de alerta para a defesa da vida, pela defesa dos homossexuais, mulheres, através de ligação com estruturas do Estado de defesa da vida, né, das Secretarias de Direitos Humanos. Talvez, se o Estado se mobilizar, né, claro que os governos se mobilizarem para reestruturar o Estado a partir do seu diálogo com essa nova forma de sociabilidade, essa nova forma também ingressa no campo institucional. Por que eu estou falando isso para terminar? Porque essa grande pergunta de como canalizar esse mal-estar social, principalmente dos jovens, para a democracia, o que eu tenho talvez mais certeza nesse momento é que, se a resposta for a mesma lógica do século XX, não vai dialogar com o século XXI. Ou seja, ou nós estamos abertos para entender que essa é uma nova forma de organização social, de expressão social, e que, portanto, as instituições públicas que nós temos têm que ser refeitas, reformadas, ou então elas caducam, as instituições caducam. E é isso que nós estamos vendo o tempo inteiro nas mobilizações. Ou seja, está mais para nós do século XX nos abrirmos para o século XXI do que o inverso. Esse que é o meu medo. Se a resposta já está dada e a questão é só didática, de convencimento, se é uma questão só de comunicação, nós vamos continuar em crise de representação. A questão aqui é ouvir a novidade. É isso. Eu vou passar para o Félix para concluir, só aqui um pitaco conservador, vamos dizer assim, que é o seguinte, quer dizer, é claro que as instituições clássicas da democracia precisam ser sensíveis a essa nova lógica. Não significa que elas devam necessariamente se amoldar a esta nova lógica, porque aí eu temo que nós estejamos solapando o terreno no qual a democracia se construiu e abrindo espaço para formas de governo que nos darão muitas saudades da democracia que hoje temos. Mas, feita essa intervenção conservadora e quase reacionária, eu passo para o Félix. Muito obrigado, Sérgio. Para mim foi um debate fantástico, que é só o início. Nós estamos agora provavelmente com mais questões do que respostas, é assim que tem que ser. Eu só queria fazer um comentário sobre os partidos, e esses partidos novos como Podemos. Alguns anos atrás sugeriram esses partidos, os piratas, em vários países do norte da Europa. Bom, eles ganharam também muito rápido o favor do eleitor, mas ao médio prazo eles não estão performando da maneira como todo mundo pensava. E por isso eu ia ser um pouco mais pessimista com também Podemos e os outros, porque uma vez que eles têm que deliverar
vai ser um processo bem difícil, eles vão ter que se reestruturar, daí começam os problemas. Os partidos clássicos conseguiram, de uma maneira, pelo menos no norte da Europa, conseguiram de fazer uso dos mesmos canais das redes sociais. Quer dizer, eles entenderam que o caminho da política não é mais de um lado, eu como político digo o que é, mas que é um caminho de dois lados, e que eles recebem, vão ser controlados muito mais, mas ao mesmo tempo recebem muito mais informações, ideias, via essas plataformas do internet, via pressure groups, ONGs, mas também via processos consultativos dos parlamentos. Até o Parlamento Europeu tem esses processos consultativos com todos os países, com todos os cidadãos europeus, em todas as línguas. Então, são processos onde a política aprendeu e está fazendo uso, e os partidos clássicos estão se reinventando como viver com essa, e conseguem razoavelmente bem. Eu fiquei até surpreso como eles fazem bem. Por isso eu ia ser um pouco mais pessimista com essa euforia agora na Grécia, ou com Podemos. Isso me dá mais otimismo e não mais pessimismo. Tá bom. Isso foi só um remarco, mas eu acho que isso tem também a ver com essa coisa da confiança em os outros cidadãos, tanto político ou vizinho, tanto faz, né? E lá eu acho isso é o problema no Brasil, para mim é uma crise de confiança, sobretudo. Muito obrigado, gostei desse projeto. Muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado pela permanência até essa hora.